Pastor Jedson, qual é o maior erro que destrói casamentos e que a maioria das pessoas nem percebe que está cometendo? São várias coisas que levariam a pessoa. Eu poderia discorrer em várias aqui, mas eu acho que a principal de todas é não ter Deus no centro do casamento. Como que Deus pode ajudar essas pessoas na restauração, na reconciliação e na manutenção desse casamento? Eu sempre digo que na reconstrução do casamento existe um tripé. Em primeiro lugar, busque a Deus mesmo em sua fraqueza. Procure um líder espiritual, uma pessoa de extrema confiança, porque casamento a gente tem que saber com quem a gente se abre. Segundo lugar, querer. Pastor, eu vim aqui porque o meu casamento tá assim, assim, assim. Vocês querem, porque se a pessoa não quer, não faz sentido. E renunciar, porque quando eu tenho Deus, espiritualmente, eu estou fortalecido ou estou me fortalecendo. Quando eu quero, eu tenho disposição. Eu vou ouvir os conselhos, eu vou caminhar segundo a palavra de Deus. E terceiro, é a renúncia. Tem uma aliança, porque um compromisso, Michael, eu consigo desmarcar. Uma aliança eu não consigo desfazer. O quão tem sido afetados os casamentos com a pornografia? Já tem dados acima de 70% dos divórcios por conta da falta da intimidade e estão atrelados à pornografia. Pastor Jedson, qual é o maior erro que destrói casamentos e que a maioria das pessoas nem percebe que está cometendo? Então, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade. Amém. Michael, e dizer que é uma honra estar aqui contigo no dia de hoje. E espero, que essa nossa conversa possa contribuir, para os casais que vão nos ouvir. E aqueles que também ainda não são casados, para que não possa cometer o mesmo erro, que muita gente tem cometido, e que tem levado muitas vezes o seu casamento à ruína. Vamos lá. Na verdade, não existe o maior. Existem muitos erros, que acontecem num casamento para que o casamento acabe, Eu, como cristão, eu vou falar como cristão, em primeiro lugar, é não ter Deus no centro do casamento. Porque uma vez, eu sempre digo, e já vou começando até contando aqui uma história. Uhum. A minha filha ainda adolescente, e eu sempre falei muito sobre isso com ela. E chegou um ponto da vida dela que eu vi que já estava na hora de começar a falar sobre, que Deus estava preparando alguém para o futuro dela, etc, etc. E que a escolha devia ser feita de que forma? Um homem que fosse temente a Deus. Por quê, filha? Porque se ele for temente a Deus, ele nunca vai te trair. Ele vai ser um homem trabalhador. Ele vai ser um homem que na sociedade, vai ser um homem bem visto. Logo, as portas vão se abrir para ele. Enfim, tudo vai contribuir para que tu tenha um casamento próspero e abençoado. Primeiro ponto, Deus no centro. Segundo ponto, para que um casamento não dê certo. Primeiro ponto foi não ter Deus no centro. Segundo ponto, as pessoas hoje em dia, até por conta, Michael, da cosmovisão do mundo atual, as pessoas já estão casando mesmo de forma involuntária, estão casando com um plano B. O que é esse plano B? As pessoas estão casando preparadas para se não der certo, já está resolvido, como, por exemplo, vida financeira individual, As pessoas estão se unindo, E aí a Bíblia diz, ambos serão uma só carne, mas aí quando chega na parte de finanças, o que é teu, o que é meu, Julgo desigual, É uma das coisas que a gente percebe muito, Que tem destruído casamentos, porque enquanto namora, a gente sabe que existe um encanto diferente, A tal da borboleta que bate no estômago quando se vê e depois você casa, é o cotidiano, são todos os dias. E aí quando o jugo é desigual, ou seja, a gente não professa a mesma fé, começa a acontecer os atritos. E a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Então também é uma coisa que deve se perceber muito antes do casamento, para que quando chegue no casamento a gente não tenha esse problema. O jugo desigual. Então eu poderia falar para ti de várias situações que faz a pessoa, que leva a pessoa a terminar um casamento,
São várias coisas que levariam a pessoa. Eu poderia discorrer em várias aqui, mas eu acho que a principal de todas é ter Deus no centro. Porque quando a gente tem Deus no centro, tudo vai bem. Não importa a sua condição econômica, não importa a sua condição social, não importa. Porque quando a gente tem Deus no centro, tudo vai muito bem. Eu costumo dizer, eu fiz agora em maio desse ano que passou, 30 anos de casado. E a gente nunca passou necessidade, Michael, mas a gente passou muita dificuldade, tá? Necessidade não, nunca faltou nada na nossa mesa, mas a gente passou muita dificuldade. E só que a gente era muito bem focado sobre ter Deus no centro do nosso casamento. Então, por incrível que pareça, foi nas maiores dificuldades que a gente teve na vida financeira, principalmente, que a gente se uniu mais. Quanto mais dificuldade a gente tinha, mais a gente se unia. Uma coisa que me chama muita atenção nos dias de hoje, porque quanto mais dificuldade se tem no casamento, mais se afasta. A gente tem acompanhado muito, e nós temos lá na nossa igreja um ministério, até deixar aqui um abraço para os conectados. O pastor acabou de comentar agora do pastor Rob, da Igreja das Nações, na verdade, né? O pastor Rob e a pastora Cris já estiveram aqui conosco no podcast, assim como o Neto, enfim, todos são da Igreja das Nações. Aqui a gente traz pessoas de todas as igrejas, de todas as congregações, porque o reino não tem placa, isso é muito importante que você saiba. Inclusive, não importa qual igreja que você congregue, o importante é que você esteja inscrito aqui no canal. Então, se você entrou aqui nesse vídeo, se você já está gostando do assunto que a gente está falando, se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Se você está nos assistindo pela televisão, abre a câmera do seu celular, aponta no QR Code e você já vai se inscrever no canal. É uma forma que a gente ajudou as pessoas que assistem hoje muito pela televisão, o YouTube, né? Ao abre o celular, quando você abrir o aplicativo do celular, o celular hoje, o aplicativo do YouTube, ele já se molda ao que você está assistindo na televisão. Então já tem ali o botão para você dar o like, para você se inscrever e também, importantíssimo, que você possa colocar o seu comentário referente a esse assunto. Em que momento do seu casamento você está? Em que momento que Deus encontrou você no seu casamento? Em que momento que Deus ajudou você a restaurar o seu casamento, se foi o seu caso? Então não deixa de estar aqui conosco e continuar acompanhando cada vez mais conteúdo. O pastor Jedson falou muitas coisas. Eu tenho um caderno aqui para que vocês saibam, ó, que eu vou anotando tudo que... Eu já fui disparando, né? Eu vou anotando tudo, tá? E o pastor falou uma coisa, entre várias coisas, uma coisa muito interessante, que é assim, eu fui anotando, eu quero falar sobre essa questão do plano B, que eu acho que é bem interessante, as pessoas realmente casam já pensando, e se não der certo? Aí já não deu certo, então, se você começou assim. Tem a questão das finanças do casal, que é muito interessante, o julgo desigual, o conselho dos filhos cristãos, que o pastor falou sobre isso, eu quero falar sobre isso. Mas tem algo, pastor, de tudo isso, que eu quero trazer um pouco mais para a parte prática. Tá. O que é ter Deus no casamento? A Bíblia diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, num casamento, Michael, como é de conhecimento de todos, eu sempre digo, né? Um casamento, e nessa escola que eu falei anteriormente, a gente aborda esses assuntos, né? Cada pessoa, ela tem uma linguagem do amor diferente. Nós somos diferentes começando pelo gênero, né? Masculino e feminino. E nós temos linguagem do amor diferente um do outro, temperamento diferente um do outro. Então, quando a gente se une, né, para viver a dois, muitos atritos vão acontecer. Então, quando eu falo ter Deus no centro do casamento, é de fato, né, eu vou até voltar um pouquinho agora atrás, fica bem à vontade, né, para mim poder discorrer esse assunto melhor. Eu acho que namoro e noivado, né, voltar até um pouquinho antes do casamento, ele é para se conhecer, né? De fato, eu já tive atendimentos que o casal estava noivo, só que eles eram completamente desconectados no que dizia respeito à linguagem do amor e temperamento. E eu disse para o casal, de forma muito tranquila e muito consciente, né? Vocês precisam resolver essa situação antes de vocês casar. Porque depois que casar,
Não dá pra dizer assim, ó, não deu certo, né? Casamento é pra vida toda. Então, procura saber sobre isso, busca informação sobre isso e, e para te conseguir fazer isso, ô Michael, para te conseguir lidar com a linguagem do amor do cônjuge ou do futuro cônjuge, né? O temperamento do cônjuge ou do futuro cônjuge, você precisa ter Deus no centro, buscar a Deus sobre, como eu citei antes do versículo, né? Buscai a Deus o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, inclusive um casamento bem-sucedido. Então a gente casa, né? O ditado, né? Que a gente sempre ouve quando vai falar com uma pessoa que vai casar. Mas tá se casando pra quê? Uma pergunta que eu gosto de fazer pra eles. Por que tá casando? Ah, eu tô casando pra ser feliz, pastor. Eu quero ser muito feliz com a fulana de tal ou com o fulano de tal. E aí eu respondo com outra pergunta. Mas tu nunca pensou em casar pra fazê-la feliz? Porque quando eu caso com o objetivo de fazer a minha, até então, noiva, né, feliz, vou casar para fazer ela feliz, eu tô pensando só em mim. Eu vou casar para ser feliz. Mas o que eu preciso fazer para ser feliz? Eu preciso que ela esteja feliz. Então a gente ouve muito essa frase, eu vou casar porque eu quero ser feliz, eu amo ela, eu amo ele. Ok, tá tudo certo, precisa haver amor mesmo. Mas eu preciso, mais do que pensar em casar para ser feliz, eu preciso pensar que eu tenho que eu vou casar e a minha primeira missão é fazê-la feliz ou fazê-lo feliz. Porque o casamento ele é um ciclo, né? É um ciclo recompensador. Então, se eu faço ela feliz, logo ela vai querer me fazer feliz. Ela me fazendo feliz, eu vou retribuir ela fazendo ela feliz. Então, eu acho que quando eu tenho Deus no centro do casamento, essas coisas é natural que vão acontecer, porque são as demais coisas que vão ser acrescentadas. Uma coisa que eu falo muito sobre ter Deus no centro do casamento, e as pessoas entendem só como ir à igreja, só como orar muito. Mas mais do que ir à igreja, mais do que orar muito, que é muito bom orar, ler a Bíblia. É muito bom orar e ler a Bíblia. Tem que orar e ler a Bíblia. Pastor Rob fala muito sobre isso. Orar, ler Bíblia. Mas é o temor a Deus, né? Ter Deus no centro do casamento é quando tu estás lá na academia e passa uma mulher com um corpo escultural na tua frente e tu consegue ter domínio próprio, que a Bíblia fala sobre o domínio próprio, né? Ter Deus no casamento é quando tu tá no trânsito e aí, de repente, tu leva uma fechada no trânsito e tu fala um chamado palavrão, né? E aí a pessoa te vê, uma pessoa que tá do teu lado com o carro que te conhece, ela diz assim, uau, mas aquele cara anda com a esposa de mão dada, parece que é um exemplo. Todo espiritual. Espiritual, fala sobre espiritualidade, mas olha o que ele acabou de fazer no trânsito. Então, tem várias formas de a gente colocar Deus no centro do casamento. Como eu disse, não é só sobre orar e ler Bíblia e ir para a igreja. Eu diria para ti que é mais do que isso. No meu trabalho, né? Eu tenho Deus no centro do meu casamento, porque na maioria dos trabalhos tem homens e tem mulheres, né? E hoje, inclusive, o ranking, né, de divórcios, separamentos e separação, ele começa no trabalho, depois é academia. Como assim? Onde se inicia um processo de separação. Tá. Ele começa, se eu for olhar por ranking, hoje o trabalho está em primeiro lugar, onde começa um processo de divórcio por conta de traição. Traição, né? Eu esqueci de pontuar aqui. Depois academia, e por incrível que pareça, nas igrejas, não vou precisar aqui, dá pra gente buscar depois informação, mas é terceiro ou quarto lugar. Então, ter Deus no centro do casamento é muito mais do que, repito, ler Bíblia, orar e ir pra igreja. Cara, é eu estar focado de fato naquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. E eu, Michael, você, Michael, sabe o que desagrada e o que agrada a Deus. A gente sabe.
né? A gente sabe disso. Só que a gente negligencia. Mas para saber tem que buscar, né, pastor? Buscar, óbvio. Eu quero falar sobre esse tema porque, assim, a gente falou sobre o casal, o aconselhamento do casal novo, para conhecer o seu parceiro, a sua parceira, para que você realmente queira aquilo para sua vida e assim por diante. E eu quero entrar nesse assunto. Mas antes, pastor, eu quero voltar para a gente falar daquele casal arrebentado. Tá. Aquele casal arrebentado que está nos vendo, que está nos ouvindo, que está com o casamento se já não perdeu, mas está perdendo o casamento. E essa pessoa, muitas vezes, pastor, não tem Deus. Ou até ele acredita que tenha. Ela acredita que tenha. Mas não vive verdadeiramente a questão. Como que Deus pode ajudar essas pessoas? Como que é ter Deus? Como que é buscar? Aonde buscar para que Deus possa ajudar na restauração, na reconciliação e na manutenção desse casamento? Perfeito, vamos lá. Eu sempre digo que na reconstrução do casamento existe um tripé. E eu tenho que falar novamente, Deus, né? Ok. Então, e eu entendo que muitas pessoas conhecem a Deus, sabem do poder que Deus tem, Ele criou os céus e a terra, quanto mais a restaurar um casamento, né? Primeiro lugar, busque a Deus mesmo em sua fraqueza. Procure, né, um líder espiritual, uma pessoa de extrema confiança, porque casamento a gente tem que saber com quem a gente se abre, né? Segundo lugar, querer. Sempre que a gente atende alguém na sala pastoral, a gente sempre pergunta, pastor, eu vim aqui porque o meu casamento tá assim, 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 né? Não vou entrar por menores. E aí a pergunta que eu faço, vocês querem? Porque se a pessoa não quer, não faz sentido, né? Obviamente que é mais uma frase de efeito que eu faço, porque se a pessoa tá ali é porque eles querem, né? Mas a pessoa de fato tem que querer, né? E segundo, renúncia. Então, o tripé é Deus, querer e renunciar. Porque quando eu tenho Deus, espiritualmente, eu estou me fortalecido ou estou me fortalecendo. Correto? Quando eu quero, eu tenho disposição, né? Eu vou ouvir os conselhos, eu vou ouvir os direcionamentos, eu vou caminhar segundo a palavra de Deus, eu vou ouvir as orientações que eu estou ouvindo, né? E terceiro, é a renúncia. E aí tá um dos pontos que eu vejo assim que mais está pegando nos dias atuais. A mulher não está renunciando pelo marido e o marido não está renunciando pela mulher. E aí a gente entende, repito, a cosmovisão do mundo, alguns movimentos sociais que tem, né, sobre a desconstrução da família, desconstrução do casamento. Então, de forma muito sutil, isso está entrando desde a menor idade, né, na criança, no adolescente, no jovem até o casamento. A ponto de quando a pessoa casa, aquilo que de fato faz um casamento se manter, para ela não faz mais parte do vocabulário, não faz mais parte da agenda de um casamento. Então, tipo assim, a mulher continua vivendo como se fosse solteira. Então ela avisa o marido que vai sair com as amigas. Eu não tô aqui dizendo que não pode sair com as amigas. O marido só avisa a esposa que tá saindo com os amigos, e aqui eu não tô dizendo que o homem não pode sair com seus amigos, né? Um futebol, a esposa, né? Lá, uma pizzaria com as amigas, tá tudo certo. Não deve, inclusive, né? Deve, não é sobre isso, né? O que eu tô dizendo é sobre essa liberdade incondicional que as pessoas estão casando. Elas estão casando com uma liberdade incondicional, ou seja, eu não me condiciono a nada em prol do casamento. Eu não me condiciono a ter que dar uma satisfação pro meu marido, porque, afinal de contas, o marido se preocupa com a esposa. Eu não me condiciono a não dar uma satisfação para minha esposa, mas a esposa se preocupa com o marido, né? Eu não abro mão do meu querer, tá? Mas agora, pastor, eu tenho que me anular para que eu possa fazer o casamento dar certo? Não é anular. Mas quando eu caso, eu preciso entender, aí eu volto lá atrás, né, que nós temos temperamentos, linguagem do amor diferente um do outro. Então eu tenho que fazer o quê? Eu sempre falo com a minha esposa, né, que é muito mais barato, fácil e menos doloroso conversar, ainda que as palavras possam doer um pouquinho, né, do que brigar.
Que a briga, depois, rapaz, tem todo o trabalho depois de tu de recomeçar. E quando tu conversa, a conversa ela é para quê? Para pontuar, para fazer pequenos ajustes que precisam ser feitos, né? Então, na reconstrução a gente precisa disso, né? Deus, a gente precisa da renúncia, né? Que eu vejo como uma das coisas que mais está faltando. Renúncia para poder fazer dar certo. Então a gente recebe muitos casais e quando a gente começa a conversar, de bate pronto a gente já percebe que não tem renúncia no casamento. Então, tipo assim, aquela história do, pô, mas ele me conheceu assim. Ela me conheceu assim. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Não, mas ele me conheceu assim. Agora eu vou ter que mudar por causa dele. Mas peraí, você não sabia que ele era diferente? Né? Olha só, culturas diferentes. Eu uso muito até o exemplo da minha vida pessoal. Né? Quando eu e a Neia, minha esposa, a gente se conheceu, eu era um menino da cidade, literalmente, eu morava no centro da cidade. E a minha esposa morava no interior e na última rua daquela comunidade, para ter uma noção como era realidades de vidas diferentes. E aí, quando a gente casou, eu percebi um choque muito grande de cultura. E aí, o que eu faço para dar certo agora? E eu ainda casei naquela época que, tipo assim, ó, ou dá, né? Não tinha plano B, não tem segunda opção, né? Então, de fato, era até que a morte nos separe. E aí, ainda muito jovem, casei aos 19 anos, então muito inexperiente, essa é a verdade. Mas por isso que eu digo, né? Quando temos Deus no centro, Ele nos capacita, né? Além daquilo que a gente está preparado no momento. E eu comecei a orar a Deus na época pedindo, poxa, o que eu faço? Porque aquilo que ela quer eu não tenho para oferecer e aquilo que eu quero ela não tem para me oferecer, né? E aí Deus me fez entender que eu precisava abrir mão de muitas coisas, né? Tá, mas tu te anulou? Não, eu não me anulei. Mas a gente começou a conversar e chegar num acordo, num denominador comum em relação às nossas dificuldades e às necessidades que no momento haviam por conta do nosso casamento. Então, o que acontece? Eu jogava futebol 3 vezes por semana e ela sentia falta de ter eu à noite em casa, porque logo que a gente casou já veio a nossa primeira filha, né? Então, ela sentia necessidade e ela estava certa. Ela estava certa, né? Porque, tipo assim, eu já saía de manhã, então 6 horas que era pra estar em casa, final do dia, eu chegava em casa, tomava um banho, pegava minha chuteirinha e ia pro futebol. Então, eu passei a entender que, em vez de 3, eu ia uma por semana, às vezes 2. Já entramos num acordo, né? Hábitos que ela tinha, que eu, pra mim, não era legal, que eu não gostava, eu conversava para ela, colocava na mesa e ela abriu mão, né, de certos hábitos. Totalmente? Não. Mas ela começou a se policiar mais. E a gente começou a ver que conversar dava certo. A gente começou a perceber que conversar dava muito certo. E mesmo que eu queria que aqueles hábitos que ela tinha, ou aquilo que eu fazia também, né, que desagradava a ela, eu queria que mudasse um pouco mais, que ela mudasse um pouco mais em relação àquilo e que eu mudasse um pouco mais em relação a determinadas coisas. A gente entendeu que conversando a gente ia mudando, a ponto de que com o passar dos anos, a gente entendeu que aqueles hábitos ou não eram saudáveis, ou não fazia diferença nenhuma na nossa vida. Só eram hábitos advindos de paternidade, de maternidade, de cultura. Então, conversando, a gente foi ajustando os ponteiros. E a gente foi nos unindo ainda mais, não só como marido e mulher, mas em ideias, em propósitos. Então, eu creio muito, tá? Pode não ser a verdade absoluta? Pode. Mas eu creio muito que é esse tripé, né? Deus, querer e renunciar. E renúncia. Renunciar, eu coloquei aqui. Sabe que o pastor falou isso? Eu acho bem interessante tocar nesse assunto, porque assim, quando duas pessoas se unem, e o pastor trouxe muito bem o seu exemplo, essas pessoas trazem as suas histórias. Elas trazem aquilo que trouxeram ela até ali. E essas pessoas se unem.
E ali tem um choque muito grande. Porque as histórias são diferentes. São diferentes. Eu gosto do copo assim, ela gosta do copo assado. E muitas das vezes o ego é muito maior do que a vontade de fazer o outro feliz. Exatamente. Que é onde eu também quero entrar nesse ponto aqui que o pastor falou. Então, o que eu vejo, o pastor? E aqui eu gostaria que realmente a gente pudesse ajudar as pessoas que estão nessa situação. Uhum. Qual é o primeiro passo para essa reconstrução do casamento de alguém que se uniu, muitas vezes rapidamente já identificou que, entre aspas, casou com a pessoa errada e está pensando em separar, ou já está se separando, ou muitas vezes tem uma vida juntos e também estão pensando em separar, ou já estão separados. Qual é o primeiro passo? Por onde que quando o pastor pega um caso desse, por onde é que o pastor começa? Por onde é que a mulher começa? Por onde é que o homem começa? Como é que ele faz para começar a reconstruir esse casamento, reconciliar? Vamos lá. Então, quando a gente atende, principalmente quando a gente atende o casal junto, né? E a gente só atende o casal junto se nós também estivermos juntos. Então, eu e minha esposa atendemos casal. Eu atendo homem sozinho, ela atende mulher sozinha, e quando é o casal, a gente atende juntos. Então, ali, isso é muito importante que você, casal que esteja nessa situação, né, vivendo essa necessidade, quando você procurar o pastor da sua igreja, o padre, seja qual for o seu credo, procure alguém de confiança e converse com o casal. E aí, Michael, por que o casal? Porque quando a gente ouve individualmente falando, eu sempre digo, né, quando eu ouço o homem sozinho, eu digo assim, tá, vamos conversar? Quero ver a tua versão, porque existe a tua versão, existe a dela e existe a verdade. A verdade, exatamente. São Ponto, 3 versões. Sempre. Né? É sempre assim. E quando tá o casal junto, a gente consegue sanar ali em relação ao que é versões e o que são verdades, né? Então, quando a gente se depara com essa situação que chegou nesse ponto, né? Os 4 juntos ali conversando, porque é sempre assim, Maicon, ó, a mulher sempre vai... ela sabe o que ela precisa que ele faça para ela ser mais feliz. O homem sabe o que ela precisa fazer para que ele seja mais feliz. Né? E eu não vou dizer que a gente tem o poder de fazer alguém feliz, mas os nossos atos e as nossas atitudes em relação ao nosso cônjuge os fazem felizes. Eu acho que é mais, não é, né? Eu acho que até é interessante colocar isso. Não é a gente fazer, né? Eu não tenho o poder de fazê-la feliz, mas os meus atos, as minhas atitudes e as minhas decisões fazem com que ela venha a ser feliz, né? Até porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, né? E ela não diz no mundo de tempo em tempo tereis aflições. Ela diz no mundo tereis aflições. Então a gente vive em constante aflição. Mas, tipo, né, como diz a própria palavra também, eu venci o mundo, né? Então, quando a gente tá com o casal, a gente ouve um, depois ouve o outro. E é impressionante como a reconstrução, ela começa... Não existe nada grave. Claro, tem as situações, por exemplo, quando entra na questão de traição. Aí existe a decisão do perdão, né? Eu sempre digo, quando a gente pega caso de traição, precisa haver primeiro o perdão, para depois a reconstrução. Porque se não houver o perdão, caso a pessoa queira perdoar, né? Não, eu não estou disposta a perdoar, não estou disposto a perdoar, mas quero continuar casado. Cara, tu não vai conseguir reconstruir. Esquece. Né? Tu não vai construir, porque vai ter sempre a raiz da amargura tá lá dentro. Né? Então, assim, não, mas eu decidi. O perdão é uma decisão. Porque a decisão foi tomada. Decisão é como palavras jogadas ao vento, depois não pega mais. Então, eu decidi, tá decidido. Eu decidi, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, ok, perdoei. Agora vamos... Tá, o que te fez trair? Não, o que me fez trair... Aí vem a parte que às vezes pega um pouco, né? Quando tem os aconselhamentos. O que te fez trair? Aí começa o joguinho, né? Não, porque ele isso, ele aquilo outro. Ou ela isso, ela aquilo. Eu não, óbvio, não quero entrar aqui de fato
nas situações, mas quem está nos ouvindo, né, ou esteja vivendo isso, sabe... Se reconhece dentro daquilo que a gente está abordando e falando. Então a gente começa por ali, procurar cura através das pequenas raposas, que ao longo do tempo... Quer ver uma coisa? Uma história aqui bem interessante. Há uns 6 meses atrás, foi esse ano ainda, a gente atendeu um casamento e eles estavam tipo assim, ó, a gente veio aqui e por mim eu não vinha, ele falou, por mim eu nem vinha, mas ela insistiu e a gente veio aqui. E ele trancou o coração ali e a gente foi conversando em amor, né? Pra conseguir extrair o que estava acontecendo. E eles resolveram começar a expor. Só que eles fizeram de frente para trás, né? Do início para o fim. Ou seja, a ideia nossa era entender de onde aquilo tudo tinha começado. Porque tudo tem um começo, Maico. Tudo tem um começo. As pessoas, tu casou porque tu amava, ninguém te obrigou a casar. Logo, se tu amava, por que agora tu estás odiando? Existe alguma coisa por trás disso. Não faz sentido. E Deus, ele é o próprio amor. Então, a tendência é que cada vez ele cresça mais dentro de mim para com a minha esposa e dentro dela para comigo. E aí... sempre começa de algo muito pequeno. Eu sempre digo, né, que para incendiar uma floresta basta uma faísca com um palito de fósforo. E aí a gente começou a pescar daquele casal. E eles começaram das coisas maiores que tinham acontecido, que eram as coisas mais recentes. Porque eles já não tinham mais respeito, já havia perdido o respeito um para com o outro, né? E aí a gente foi puxando. Tá, mas... a partir dessa data, o que aconteceu nesse dia? O que gerou essa discussão? Por que tu falou isso para ela? Ou por que tu falou isso para ele? Ah, porque ele tinha feito isso, ou ela tinha feito aquilo. Tá, mas por que ela ou ele tinha feito aquilo? E a gente foi... Tá entendendo? Tem vários ditados populares, né? A gente foi puxando o fio da meada para ver onde a gente chegar. Resumindo a história, por incrível que pareça... tudo começou no dia que o marido saiu do banho, deixou a toalha molhada em cima da cama e ela foi cobrar dele, porque não era a primeira vez que ela havia falado sobre isso. Maridos, não deixe a toalha jogada na cama. Por várias vezes ela tinha cobrado isso dele e ele chamou ela de algo muito pesado. E dali pra frente, ela trancou o coração pra ele e começou a ir atrás. Por isso que eu digo, sempre começa, apesar de que o que ele fez não foi uma faísca com um palito de fósforo, né? Foi uma palavra pesada. Mas que se ele estivesse, por isso que eu digo, conversar é muito mais fácil, mais leve, dá menos... não tem trauma, na verdade, porque conversas não trazem traumas, né? Do que uma briga. Se ela, ainda que fosse dormir chateada, mas no outro dia tivesse chamado ele e dito, olha, o que tu falou pra mim doeu tanto, mas tanto a ponto de eu estar sangrando por dentro, eles talvez não teriam chegado no ponto que eles chegaram. E eu me lembro que quando ela falou, ela olhou pra nós e falou, mas na verdade tudo começou naquele dia que tu deixou a toalha em cima da cama e eu fui pedir pra ti novamente não deixar, e tu falou isso e isso pra mim. A partir daquele dia, eu fechei meu coração pra ti. Aí a gente entendeu. Aí começamos a trabalhar sobre aquela palavra que ele havia lançado sobre a vida dela. Porque a Bíblia diz que a palavra tem poder de vida e morte. Exatamente. E a partir dali eu olhei pra ele e comecei a tentar, pelo menos, fazer ele entender que ele havia lançado uma palavra de morte sobre a vida dela. Mas não de morte física. Não de morte física, apesar de ver ela minguando. Porque quando a pessoa chega às vias de fato de divórcio, a pessoa já sofreu muito até chegar ali. Né, Michael? Ela sofreu demais até chegar ali. A gente recebe as pessoas assim com o semblante totalmente abatido, com olheiras. Fisicamente abaladas, né? Emocionalmente
desestruturadas. Então, a pessoa já, naquele momento, ela não tem mais força. Então, eu preciso ter essa empatia, né, com a pessoa que está dilacerada, mas preciso também ter um jogo de corpo para lidar com a pessoa que está com o coração pesado, que nesse caso era o caso dele. Porque ele não entendia porque que ela tinha se transformado naquela pessoa amarga. Mas é óbvio, olha o que ele, né... Para nós, ela falou o que ele falou para ela. Então, de fato, foram palavras duras e pesadas. Então, a dica que eu daria para esse casal que está tentando uma reconstrução, e eu tenho certeza absoluta, isso eu não tenho dúvidas, que ele começou de algo muito pequeno, né? De um gesto que o marido deixou de fazer para a esposa, né? A gente, quando casa, né, no início, ou tu manda flor, ou tu ajuda a esposa num dever de casa. Tem tantas coisas, eu não vou discorrer em tudo aqui, mas tem tanta coisa que quando a gente casa, a gente faz, e com o passar do tempo a gente deixa de fazer, e isso vai se tornando, vai esfriando aquilo que antes era chama, né? Então, eu diria para esse casal que está buscando uma restauração no seu casamento, procure alguém, volto lá atrás, procure alguém, né, da sua igreja, da sua confiança absoluta, em casal de preferência, né? Em casal, esteja com o coração aberto para ouvir, né? E poder falar tudo aquilo que tem que ser falado, né? Porque se você não falar tudo aquilo que tem que ser falado, vai ficar alguma rachadura ainda, que depois, alguma fissura que depois vai gerar novamente uma rachadura. Então, eu acho que começa daí, né? Eu não tenho dúvidas. Tá? Porque se você continuar do jeito que tá, sem procurar ajuda, né? Ou até uma ajuda profissional, eu não estou aqui dizendo que tem que ser só uma ajuda espiritual. Talvez uma ajuda profissional, como, por exemplo, é uma das coisas que a gente vê muito, linguagem do amor e temperamento. Como a gente pega casos de pessoas que estão se divorciando por não conhecer e não saber lidar com a linguagem do amor e temperamento do seu cônjuge. Teve uma das turmas, né, da nossa escola de casal, que a gente já estava na 6ª ou 7ª aula, e uma mulher procurou a minha esposa para conversar, que disse que não estava conseguindo, mesmo estando ali, não estava conseguindo. E a minha esposa identificou que ela não conseguia lidar com a linguagem do amor do marido dela, que era atos de serviço. Ele entendia que, para amar ela, ele precisava trabalhar muito. Então, ele só pensava em trabalhar. Ele dava pouca atenção para ela, e não é porque não a amava, mas ele achava que para poder demonstrar amor para ela, era poder dar tudo que ela merecia. Só que ela só queria ter um tempinho a mais com ele, né? Ela só queria ter um tempinho a mais com ele. Ela era tempo de qualidade e ele ato de serviço. Ela tempo de qualidade e ele ato de serviço. Acontece muito. Muito. Então, é impressionante. E é uma coisa tão simples para quem sabe. Mas é simples. Porque depois que tu sabe e tu aprende a lidar com isso, tu vai resolver muitos problemas a nível conjugal, né? Tu sabe, pastor, que pra mim, eu já tive essas conversas, né? A minha esposa é tempo de qualidade. É tempo de qualidade. Eu sou tempo de qualidade também. Ela gosta de presente também, mas ela é tempo de qualidade. Eu não sei qual é a minha. Sério? A minha esposa, ela acha, ou ela também é muito ato de serviço, ela faz muito pra mim, né? As coisas, deixa pronto, e às vezes ela quer me servir, e deixa bilhetinho, sabe? Ela é toda cuidadosa, assim, com essas coisas. E às vezes eu me sinto incomodado de tão cuidado. Falo, não, amor, deixa que eu faço. Né? E daí tem horas que eu gosto de presente, tem horas que eu não gosto, então... Eu sei que todo mundo é uma mescla, né? Não existe uma coisa só, mas tem um que sempre se desponta. Sempre sobressai, E eu não consegui saber qual é o meu ainda. Mas tu vai descobrir. Vai descobrir. Daqui um pouquinho tu vai descobrir, porque vai ter algum momento na tua vida quer ver uma dica que eu vou te dar, inclusive? Não é programa de... Bom, também serve, né? Sim. As dicas. Uma dica que eu dou pra te identificar, né? Porque tu já estudou sobre, então tu sabe quais são, né? É a reação dela. Tu pega todas as linguagens do amor que tem, vai ter uma delas que a reação dela vai se sobressair às outras, depois que tu faz
Aquela que se sobressai, aquela que o sorriso foi mais largo, né? Aquela que o olho dela brilhou mais, aquela que é a tua linguagem do amor. Olha só. É. A reação dela vai dizer a minha linguagem. Dela, exatamente. Porque o casamento é um complemento, né? Então, a gente se complementa, inclusive, nas nossas linguagens e temperamentos. Verdade. A gente se complementa nas nossas linguagens. O casamento é... Como eu queria que as pessoas tivessem essa, né? E eu espero que através desse programa, você que nos ouve, né, possa pegar, né, alguma coisa e levar para sua vida como marido e mulher. Porque a coisa mais gostosa que existe na vida é o casamento. Pessoas me perguntam assim, ó, depois de 30 anos, como é, assim, ó, sentimentos, reações? Para mim não mudou nada. Óbvio que a gente, as coisas não são mais novidade. Porque em 30 anos, tu fez tudo o que tinha que fazer pela tua esposa e tudo que ela podia fazer por mim, ela fez. Só que eu pego tudo aquilo que eu já fiz nos 30 anos e procuro mudar alguma coisinha. A vida como um todo não é assim, Maico? A tecnologia avança, os estudos, enfim, tudo, né? Tudo. A palavra se renova a cada dia, diz a Bíblia. Né? Tanto é que se a gente lê a Bíblia, que é um livro milenar, ele tem um ditado popular que diz que é mais atual que a revista que vai sair amanhã. Então, por que aquilo que eu fazia há 10, 20 ou 30 anos para minha esposa, eu não possa repetir, mas com tempero diferente? Num lugar diferente. De forma diferente, ainda que seja a mesma coisa. Então, né, pra gente... eu não sei se eu consegui passar, né, essa questão da reestruturação, né, de um casamento, mas eu tenho certeza que com ajuda, sozinho não consegue, tá? Eu ia entrar justamente nesse ponto aí, pastor, porque assim, nós estamos caminhando aqui para tentar ajudar pessoas que estejam com dificuldades. É lógico, é interessante falar sobre como anda num casamento saudável. Saudável, isso é muito relativo, né? Sim. Mas relacionamento bom é muito relativo também. Mas vamos lá, para quem está reestruturando o casamento, o pastor deu várias dicas, eu achei maravilhosas. A minha pergunta era justamente essa que eu ia entrar agora, porque assim, eu preciso buscar uma orientação pastoral, uma orientação profissional com terapeutas, psicólogos e assim por diante, que existem bastante hoje em dia, né? Terapeuta de casais, psicólogos e tal. Eu preciso buscar, porque de tudo que o pastor falou aqui, me corrija se eu estiver errado, Sim. é uma conversa entre um marido e uma mulher. Os dois de coração aberto, sentaram de frente para o outro, como nós estamos aqui, e conversando as coisas do casamento que deram errado para chegar até ali. Uma conversa entre os dois não vai resolver, será? Boa pergunta. Isso dá muito certo, Marco, no início. E aí fica a dica, aí já não serve mais para quem está procurando uma reestruturação, uma restauração. Né? Pega a palavra conforme for melhor para você. Tem uns que precisam reestruturar e outros estão restaurando, né? Essa pergunta é muito boa. Só em dois, isso dá muito certo quando você começa o casamento, inicia o casamento fazendo isso. Eu tive o privilégio de ter feito isso desde o início. E não porque, como eu falei antes, eu tinha 19 anos e a minha esposa tinha 18. Então não era por experiência, não tinha experiência nenhuma. Foi por bondade de Deus mesmo. Eu acho que, né, Deus não... Tipo assim, pô, eu vou te direcionar porque eu sei que tu é menino de tudo, como diz um pastor amigo meu, tu é menina de tudo. Então eu vou ajudá-los né, nessa caminhada. Então a gente, desde muito cedo, né? Desde muito cedo, assim, na primeira semana, situações de gostos e versões que a gente precisava, a gente sentou e conversou. Então, isso dá muito certo. Agora, quando a gente inicia o casamento e esse casamento amadurece com os desencontros de gostos, sabores, linguagens, temperamentos, depois tu vai precisar de uma ajuda.
Eu acredito que sozinho não vai dar mais, porque se tem um lugar que existe orgulho é dentro do casamento. Muito orgulho dentro do casamento. O marido nunca quer estar errado. Quer não. Querer não quer, né? Mas ele nunca tá errado. Ele nunca tá errado. Né? A esposa nunca tá errada. A esposa, ela ainda cede mais. Também acho. Ela cede, a mulher é mais flexível. A mulher, ela tem mais vontade de fazer dar certo. Ela tem mais sabedoria. Mais sabedoria, né? E eu tiro o chapéu para as mulheres, né? Isso aí eu sempre digo, eu tiro o chapéu para as mulheres. Mas existe muito orgulho dentro do casamento. Mas muito. A gente semanalmente tá com casais de frente a frente. Então a gente vê muito orgulho. E por isso que eu digo que depois que já criou calo, vamos usar esse termo assim bem, né, bem simples, para a pessoa entender bem. Depois que cria calo, eu acredito muito que precisa de um terapeuta, né? Falamos antes no bastidor aqui sobre Gabriela Dias, né? Que é uma das referências regionais que a gente tem, agora a nível nacional também. Eu ouço muito ela, né? E ela tem um consultório de terapia, né? Para casais. E eu acho muito importante, né? Ou pastor, uma autoridade religiosa, porque precisa haver ter alguém para fazer o quê? A intermediação. Porque o orgulho não vai deixar os dois chegar num denominador comum. Não vai. Simples assim. Porque quando ela estiver chegando no ponto central do problema dele, ele vai levantar e vai sair. Quando ele estiver chegando no ponto central do problema dela, ela vai levantar e vai sair. Ou os dois vão começar a brigar. E se tiver um intermediador, não tem como acontecer, porque daí a gente tá calma aqui, aí, né, baixa um pouco, esfria um pouco aqui e vai pro outro. Aí esfria um pouco lá e vai pro outro. E vai quebrando o gelo. E a gente consegue daí chegar num denominador comum. Então, essa é a direção que eu daria. Você que nos ouve, que tá casando, né, procura fazer isso desde o início. Você que já é casado e está procurando uma restauração, procure ajuda, né? E aí você faça uma avaliação pessoal, você com o seu cônjuge, se essa ajuda ela é mais técnica, né, através de um terapeuta, né, e nada contra terapeuta, muito pelo contrário, eles são essenciais hoje, né, mas tem um lado também espiritual que caminha muito, né, eu acho muito rico essa questão do profissional com o espiritual caminharem lado a lado, assim, eu acho muito. Sabe que essa questão do casal buscar, né, pastor? Porque, veja, às vezes o casal ele já tá machucado há muito tempo. Ou seja, ele vem se machucando. Aquela ferida vem sendo cutucada. Como o pastor falou do exemplo, né? Era uma toalha em cima da cama e acabou virando, às vezes vira até uma agressão lá no futuro. Exatamente. Né? Que a gente vai falar sobre isso também. Em que momento que a gente tem que parar a tentativa, mas vamos lá. A pessoa veio se ferindo. Chegou um momento em que os dois, ou um dos dois, já tá tão ferido a ponto que aquilo já tá tão encrostado, já não é nem calo mais, sabe? Já é uma coisa que não dá mais para tirar aos olhos humanos, lógico. Ainda assim, na sua experiência, pastor, o seu e da sua esposa, eu sei que vocês aconselham muitos casais, ainda há solução? Eu não acredito, eu tenho certeza que há. E volto lá no início. Deus querer, né? E renúncia. E renúncia. Deus querer e renúncia. A gente pegou, e aí eu tô falando assim de algumas dezenas de casos, não foi um nem dois, né? Pessoas que já estavam com os papéis para assinar, pessoas que já estavam separados de corpos, mas o filho adolescente implorou para que o pai e a mãe tentassem mais uma vez, né? E vai lá, daí a gente caminha junto, conversa. Eu tenho certeza, não é que eu acredito, eu tenho certeza porque eu vivo isso. É 100%? Não. Porque daí as pessoas que nos ouvem pensam assim, não, então eu tenho, vai dar certo. Não tô dizendo que porque depende dos dois. Né? Porque às vezes a mulher
ou o homem, eles estão dispostos a, literalmente, passar a régua e começar do zero. Tem pessoas que têm capacidade de esquecer as ofensas, os traumas. Tem pessoas que têm essa facilidade. Não me pergunta como, Pois é. porque isso não vem de mim, né? É o amor de Deus na vida daquela pessoa. Já tem pessoas que esquece, né? Esquece. Então já teve tentativas, né, de o casal vir e a gente começar a conversar e de repente no meio da conversa para e diz assim: "Não, eu não consigo, então", né? Mas tem gente que tá disposto e tá, o que que eu preciso fazer, né? Tá, vamos começar novamente, né? Nesse caso, quando vai lá, né, tu falou sobre, chegou até ponto de agressão. E aí eu sou extremamente resolvido em relação a isso. Zero. Eu acredito que, tipo, não é nem agressão, mas a tentativa, a menção, ela já deve ser totalmente expelida, afastada, porque daí eu acho que ultrapassou todos os limites, né? Entra em outro campo, né? Entra em outro campo. Eu acho que aí já não é nem, eu acho que já não entra nem na nossa conversa. Isso aí eu repudio Sim. veementemente, né? Eu quero entrar nesse ponto aqui, pastor, que é o seguinte, que eu até anotei aqui, que é onde buscar ajuda, tá? A pessoa que está numa situação dessa, o casal que está numa situação dessa, eu vejo que às vezes toma um conselho com pessoas erradas. Porque tu acaba conversando com amigos, com pessoas do seu convívio, que também não tem um casamento lá tão bem estruturado, ou já até experimentou o divórcio também ali, né? Tá divorciado, enfim, separou, traiu, né? A mulher também, às vezes, está buscando aconselhamento com as amigas, né? Da balada, né? Que sai à noite e tal. E a importância de buscar uma ajuda com alguém que tenha discernimento e tenha a capacidade de conseguir orientar. Aonde que as pessoas têm que buscar nesse momento se agarrar? Lógico, estamos falando da centralidade de Deus, mas aqui, aonde que a pessoa tem que buscar? Qual o tipo de companhia que ela tem que ter? Que tipo de ambiente ela tem que pertencer para que o casamento volte a ser reestruturado? Nossa, importante. São as chamadas mesas, né? A gente fala muito sobre isso, muito sobre as mesas. E eu falei antes, né? Procure um pastor. Deixa eu colocar o pastor fala. Um pastor, um padre, um profissional. E se não for, por que eu falei alguém de extrema confiança? Quando eu digo alguém de confiança, essa pessoa ela tem que ser, no mínimo, exemplo. Você não pode procurar a solução para quem não é exemplo, e a gente vê que acontece demais isso, né? Por exemplo, nas conversas que a gente tem, tanto eu quanto a minha esposa individualmente ou junto, a gente ouve muito isso da boca de um pro outro. Mas eu já falei que eu não queria mais que tu saísse com a fulana. Eu falei para ti que o fulano não é uma boa companhia. E eu assino embaixo. Eu assino embaixo, porque tem um ditado popular que diz: me digas com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Isso não vou dizer que é uma verdade absoluta, por quê? Porque eu, como cristão, muitas vezes eu tenho que estar do lado de pessoas que, cara, a sociedade não dá mais nada por ela, mas eu tenho que resgatar, né? E porque Jesus fez isso. Exato. Tá entendendo? Jesus fez isso. Mas eu não posso viver naquilo. Eu não posso viver naquele ambiente, né? Eu estar naquele ambiente uma vez ou outra para que eu possa apresentar uma vida abundante para aquela pessoa, mas entre estar e frequentar é totalmente diferente. Então, uma coisa que deve haver, aí digo novamente para os que estão ainda, né, que no casamento e bem, tome cuidado com as suas companhias. Eu sempre digo assim, ó, de tempo em tempo, a gente que já é mais madurinho, a gente tem que fazer uma triagem das pessoas que estão passando pela vida da gente. Porque a gente vê que as conversas, o palavreado, os lugares que a pessoa frequenta não condiz com os meus princípios, né? Ou principalmente os princípios bíblicos.
Então, de tempo em tempo, eu tenho que fazer uma triagem e eu digo assim pra minha esposa, olha, a gente tem que dar uma afastadinha ali, porque eu comecei a ver algumas coisas que não... Sabe por quê, ô Marco? Porque daqui um pouquinho eu vou me pegar, não fazendo, mas achando que aquilo é normal. É normal. E quando eu achar que aquilo é normal, eu perdi o temor, eu perdi o respeito. Então a gente deve observar com quem a gente caminha. E a chamada mesa, ela tanto constrói como ela destrói. Eu sempre falo, né, com quem caminha comigo, tudo se inicia numa mesa. Tudo se inicia numa mesa. Negócios se iniciam numa mesa. Uhum. Casamento se inicia numa mesa. Porque você um dia estava sentado numa roda de amigos, jantando, e você conheceu alguém e dali começou um namoro, né? Tudo. A mesa, ela é uma... Já vem do tempo de Jesus, né? Na mesa aconteceu tanta coisa linda no tempo de Jesus. Então, só que a mesa tem muitos adjetivos que dá para trazer para a mesa. Amizade, negócios, traições, uma infinidade de adjetivos que dá para trazer para a mesa. Então, por isso, a gente tem que pensar na mesa como um todo na nossa vida. Então, essa questão de caminhar com pessoas, né, ela é muito importante. Então, buscar quem? Profissional. O pastor da sua igreja. Ou, repito, alguém que você vê como exemplo. Uhum. Né? A frase, a tão dita frase, né? O exemplo a ser seguido. Então, procura alguém que você conhece e vê como exemplo e conversa com ela, né? Porque senão todos que estão nos ouvindo acham que tudo se resume a procurar um terapeuta, um pastor, um padre, um líder espiritual, né? Inicia conversando com alguém de sua confiança, né? Se talvez você tem essa resistência em relação a profissional ou uma autoridade eclesiástica, procure primeiro alguém de sua confiança. Caso você vê que não está funcionando, né, aí sim, procure um profissional, né, na área ou uma autoridade eclesiástica para tirar suas dúvidas e te auxiliar em relação a essa reconstrução que você tem buscado. Eu acho que não é nem confiar às vezes, né, pastor? Ter verdadeiramente abertura, né? Como é que eu vou falar sobre o meu casamento para alguém que eu nem conheço? Tudo bem que é um pastor ou é um terapeuta, a intenção justamente é essa, né? Que seja uma pessoa neutra, mas eu acho que o começo da conversa, o pastor falou assim, algo certeiro. O começo da conversa com alguém que você confia, que você vê como exemplo, e essa pessoa, se ela realmente for de confiança, tiver sabedoria, ela vai te encaminhar. Vai encaminhar, Ela vai te encaminhar, vai dizer, olha, eu acho que até aqui eu consegui ir contigo, tá? A partir daqui tu precisa buscar ajuda de alguém, porque eu não tô preparado para conseguir fazer isso. Eu tenho um pensamento um pouco mais, eu vou chamar de radical, né, pastor, para poder compartilhar com as pessoas que estão aqui conosco, que é assim, casal anda com casal. Mulher não tem amizade com amiga solteira, salvo as exceções, é lógico. Homens não têm amizade com mulheres. De jeito nenhum. Ele tem, cara, eu conheço, sei quem é, né, conversa, tá, mas não tem amizade, não fica trocando, né. Eu tenho muito cuidado com isso, ainda mais depois que eu comecei a entender algumas coisas, né. Hoje eu e minha esposa, a gente toma muito cuidado com isso, assim, a gente anda com casais e a gente tenta direcionar as conversas para que as coisas fiquem mais bem distribuídas de forma correta, porque o inimigo tá aí, né, pastor? Nossa. O inimigo tá aí. Existem casamentos, pessoas que eu conheço e que eu vejo que tiveram casamentos maravilhosos e em algum momento se perdeu. Mas isso não é ser radical, não. Isso é sabedoria, tá? Ser cuidadoso, né? Isso é zelo. Isso é zelo. Porque o que mulher solteira faz? Coisas de mulher solteira. Ok. Ela é solteira, ela vai fazer coisas de mulher solteira. Assim como o homem também não anda com... Eu quero dizer, aí o que um homem solteiro faz? Coisas de homem solteiro. Então, se eu sou um cara casado e eu habitualmente sair com um homem solteiro, não vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Se a mulher é casada... Porque o exemplo...
do homem e da mulher solteiro, qual é? Cara, um homem solteiro tá procurando alguém pra casar. Então ele vai estar falando, da menina tal que ele viu, da menina tal que ele conheceu, a mulher do menino tal que ela viu, do menino tal que ela conheceu, da academia e etc, etc, etc. Logo vai despertar na mente da mulher casada e do homem casado o interesse, né, e o desejo de viver novamente aquilo que ela viveu no passado, que ela não tem mais, né? Porque agora ela tem um compromisso, ela tem uma aliança. Mais que um compromisso, é uma aliança. Porque um compromisso, Michael, eu consigo desmarcar. Exato. Uma aliança eu não consigo desfazer. Eu podia ter chego hoje aqui um pouco mais cedo, óbvio, por um motivo plausível, e mandar uma mensagem para vocês, aconteceu algo fora da minha alçada e eu preciso desmarcar o nosso compromisso. Agora, uma aliança, eu preciso quebrá-la. Tá entendendo? Então, você tem uma aliança com um homem ou com uma mulher. Então, você não tem... Não, mas não posso mais viver o que eu... Não, você não pode mais viver. Agora, você é um só com o seu cônjuge, né? E isso é demérito? Não, muito pelo contrário. Isso é lindo, isso é fantástico. Você conseguir... Para pensar, né? Vou voltar só um pouquinho lá atrás para complementar o que eu falei. A minha esposa do interior ou da cidade, olha o que a gente conseguiu construir, né? Uma pessoa totalmente interiorana com outra pessoa totalmente urbana. Do cimento. Do cimento, né? E se encaixar. Isso se chama aliança. Amém. Né? Aliança, porque a aliança ela só dá voltas, né? Ela é um ciclo infinito. A aliança é um ciclo infinito. Então, repito, não é ser mais radical. Isso é zelo, é cuidado, é sabedoria, né? Ah, mas eu preciso estar com um homem solteiro por causa de uma reunião. Poxa, né? Acho que todo mundo é maduro para entender o que a gente está tentando colocar não aqui. Não é conviver, como não o pastor diz. Exatamente. Eu não vou conviver naquele meio, mas eu vou me relacionar por conta de questões que são necessárias. Exatamente. Eu quero falar de 3 pontos aqui, pastor, que eu acho extremamente importante para o relacionamento, que são sexo, finanças e pornografia. Eu quero que a gente fale sobre essas 3 coisas de uma forma muito séria aqui. Vamos começar pelo sexo. A importância do sexo. Eu sei que o pastor conversa com muitos casais, acompanha muitos casais, está aí há tantos anos cuidando de casais já, líder do Ministério Connect, a gente vai falar sobre isso já daqui a pouco também. Qual a importância do sexo para a manutenção do relacionamento? Mas a importância do sexo, ela é muito grande. Eu diria para ti que o sexo ele é 50% de um casamento. Porque quando você... Até tem outro dia a gente estava ministrando numa celebração de casais, e aí ele era para namorados, noivos e casados. Na verdade, eu só repliquei uma fala do pastor Cláudio Duarte. Ok. Que eu estava ouvindo uma pregação dele, ele perguntou, né? Quem namora ou quem é noivo tem vontade de fazer sexo? Aí o pessoal ficou meio tímido dentro da igreja e tal, né? Aí eu, gente, vamos lá. Se você disser que não tem, eu vou ficar preocupado, né? Tem vontade? Aí todos eles, sim, mas pode fazer? Não. Mas tem vontade? Sim, mas pode fazer? Não. Aí eu me dirigi aos casados. Casado pode fazer sexo? Pode, mas faz. Daí o pessoal... Daí foi aquela festa, né? Não! Tá entendendo? Porque a chamada rotina, não só, depois eu vou entrar num outro ponto que você já abordou ali, que tem sido terrível, né, no casamento. Mas o sexo, ele é fundamental para uma relação... Para uma relação... Como é que eu diria para ti a palavra, tá? Uma relação saudável em todos os aspectos. Porque o sexo, ele gera intimidade. Boa. Sexo gera intimidade. Mas peraí, mas eu já não sou casado? Sim, tu é casado. Mas a união, né? A união de carne, ela gera intimidade. E quando você tem intimidade, você não tem problema em olhar pro seu cônjuge e pontuar certas coisas. Aí vem lá atrás, lembra que a gente falou sobre conversar? Quando você
tem intimidade, quando você tá no ápice da intimidade, né? Você não tem problema em conversar, né? Em falar. E não tem problema em ser ouvido. Né? Em ouvir, aliás. Você não tem problema com isso. Porque você tem intimidade. Agora, quando você para de fazer, de praticar o sexo, né? Você começa a perder a intimidade. Logo, você tem mais facilidade de dar as chamadas patadas, tá entendendo? Porque a intimidade, o amor vai esfriando. Né? O amor vai esfriando. Então, eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que o sexo ele é fundamental para que o relacionamento, o casamento se mantenha sempre aceso, ativo, né? Porque o sexo é que faz tu imaginar, né? O sexo faz tu fantasiar. Então, dizer que isso não existe no casamento é mentira. É mentira. Né? É mentira. E aí, quando você para de fazer sexo, mas eu tô cansado. Gente, mas assim, ó, a gente tem 24 horas num dia, né? Então, eu acho que dá muito bem, né, para um casal se organizar. E aí, quando eu digo organizar, pastor, organizar para fazer sexo, sim. Porque a gente sempre fala com os casais, aqui é um programa rápido, né? Lá na escola Conectados, nós temos 10 aulas de 2 horas. Então, consegue aprofundar muito mais. Sim. Mas eu sempre digo que o sexo ele não é à noite ou no meio da tarde ou de manhã. Ele começa um dia antes. Né? O sexo ele começa através de um cortejo do marido com a esposa, né? Da esposa para com o marido. Tem todo um... Não é aquela coisa... né, tipo, até porque pro homem, né, a gente sempre usa o termo, né, que o homem é fogão a gás e a mulher é fogão a lenha. A Gabriela tem um livro sobre isso. A Gabriela fala sobre o homem micro-ondas. O homem micro-ondas e a mulher fogão a lenha. Eu ouvi isso uns 15 anos atrás, isso me chamou muita atenção, né? Porque o fogão a gás você vai lá e acende instantaneamente, o fogão a lenha você tem que aquecer. Então, eu vejo, e o sexo, ele... Quando a pessoa não tem profundidade do que é o sexo, a essência do sexo, ele entende que somente como o sexo somente como uma coisa física. Um ato isolado. Isolado, de aquela coisa do ímpeto, tá entendendo? E não é. O sexo é muito mais profundo que isso. Né? Eu percebo muito isso, assim. Se você puder experimentar na tua vida de casal, eu gosto sempre de falar também sobre isso, né, pastor? Porque é uma coisa que faz muito parte da minha vida também, de estudar sobre isso. Eu tenho relacionamento há 16 anos com a minha esposa. Somos casados há 9. Vamos fazer agora em outubro 9 anos de casado. E quando você tem essa rotina, né, que é 30 segundos, tá? Quando você tem essa rotina de sexo com o teu cônjuge, né? Tudo muda. Tudo muda. A atmosfera da casa muda, as coisas mudam, o que você faz pela pessoa muda, o que ela faz por você muda, tudo muda. Intimidade. A intimidade. Intimidade. Você percebe mais a pessoa, você vê que a pessoa se cuida mais, você se cuida mais, as coisas mudam, pastor. As coisas mudam. E aí tu vê casais, às vezes, destruídos, e quando você vê casais destruídos, infelizmente, você pensa assim, cara, não tem intimidade. Não tem intimidade. Não é sobre o ato do sexo, é sobre a intimidade. É sobre a intimidade, porque daí o que vai gerar intimidade é o sexo. Exato. Tá? Então, quando você não tem mais o contato físico, olha só como é forte isso. Não tem como existir intimidade sem contato físico. Você tem intimidade quando se fala de profissional, mas a intimidade no profissional o que é? Tem segredos profissionais que eles são íntimos de 3 sócios, 2 sócios, né? Tem nesse sentido. Exato. Mas intimidade no matrimônio, ele se dá através do sexo. Então, tipo assim, mas a gente não tá praticando. Então tem que ver o porquê, né? Tem que ver o porquê, porque não existe. O homem tem testosterona, a mulher tem libido, ambos têm libido. Então, por que não? Alguma coisa errado tem. Isso eu tenho certeza. Quando não está praticando alguma coisa de errado, tem. Exato. E a gente sabe, né, de alguns motivos que fazem o homem e a mulher chegar ao ponto de dizer, e a gente pega muito, tá? Tipo assim, a gente é uma vez por mês. Uma vez a cada 2 meses.
E eu confesso que isso me assusta muito. Porque na medida que eles estão distanciando o tempo de ter relação sexual, a intimidade também está diminuindo. E quando não tiver mais intimidade, que sentido faz duas pessoas conviverem? Exato, só para dividir conta? Só para dividir conta. Não faz sentido. Né? E por conta da cosmovisão que eu falei lá no início, lembra? Nem conta, estão casando para nem conta dividir mais. Cada um tá, né, honrando com seus compromissos financeiros e vão lá fazer as compras do mês para botar dentro de casa, porque o resto, cada um paga a sua gasolina, cada um emplaca o seu carro, cada um... Tá entendendo? Então já começa por... Já tá entrando no casamento sem gerar a intimidade como um todo, né? E ainda não faz sexo. Pior ainda. Pior ainda. Vamos falar sobre essa questão de finanças, então? Depois eu quero falar sobre pornografia. É possível, pastor, um casal ter tudo alinhado, tudo bonitinho, tudo em dia, e mesmo assim ter as finanças separadas? É possível, mas eu não acho correto. Ok. Tá? Pode ser, é possível, né? Dá para fazer. Mas eu não acho correto. Porque quando eu faço isso, Michael, naturalmente, eu não vou participar para minha esposa, porque como é que eu vou dizer para ti? Como ela não sabe, por que eu tenho que falar sobre? A gente já alinhou. A gente vive muito bem, tá tudo certo, né? Mas nas finanças, não. Cada um leva a sua separada. Eu sei que tem gente que nos ouve, que já passou por situações, tá? Não, gente, não é sobre isso, tá? Eu tô respondendo uma pergunta aqui do Michael. Se é possível, mas eu não acho correto e vou dizer por que eu não acho correto. Porque eu não vou falar sobre com a minha esposa e eu não vou falar sobre com o meu marido. Tá? Então, eu tenho uma vida como marido e mulher ajustada, ok, beleza, é o principal, mas eu não tenho uma vida compartilhada financeiramente falando. Na medida que o tempo passa, a minha mulher não vai saber, e isso eu tô falando de casos que a gente ouve, tá? Não é achismo, né? E a gente ouve o tempo todo, quase que semanalmente, sobre a questão financeira. De ouvir a mulher falar do marido e o marido ouvir falar da mulher. Pastor, eu não sei quanto a minha esposa ganha, mas eles se dão bem. Aí eu me pergunto, mas por que ele está aqui conversando comigo? Porque já tem algum problema relacionado a finanças. Porque em algum momento, um vai fazer alguma coisa, vai comprar alguma coisa, ou vai deixar de fazer alguma coisa que o outro não pôde comprar, ter, ou que não queria fazer. Vai desagradar. Vai desagradar. Mas espera aí, ela é minha esposa, mas o dinheiro é dela, tá tudo certo, tava combinado, né? Mas ela fez algo com o dinheiro que era dela, que, poxa, não tem nada a ver com aquilo que eu penso. Mas vocês têm um combinado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou me fechar, porque a gente tem um combinado. Mas aquilo tá gerando algo negativo dentro de mim. Aí o marido foi lá e comprou algo que nada a ver com os princípios ou até contra o gosto da esposa. Porque tu tem que entender que vocês são um só, vocês vivem juntos. Logo, eu não tenho mais a liberdade de ter tudo que eu tenho vontade de ter ou fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Porque em algum ponto eu vou desagradar a minha esposa. Então, na vida financeira não é diferente. Imagina lá em casa é 100% compartilhado. A verdade é que ela manda mais que eu nesse sentido, porque eu entendo que no casamento, aquilo que o cônjuge é mais competente, nós temos que ter a humildade de reconhecer, né, e entregar a ela se ela estiver disposta ou se ele estiver disposto. Ok? Então, por exemplo, eu administrei as nossas finanças por quase 20 anos. Até que por um motivo específico eu passei por um tempo para ela e eu vi que ela era muito melhor que eu. Cara, e como? Se ela é melhor do que eu e nós somos um só, eu vou botar alguém fazer que vai fazer melhor em nosso favor. Então eu entreguei para ela e ela faz até os dias de hoje de forma excelente.
né? Excelente. Então, a gente tem tudo junto. Imagina se eu tenho algumas coisas que eu gosto. Uhum. Eu tenho alguns hobbies que eu gosto, mas que eu sei que se eu for lá e comprar, investir naquilo ali, eu vou desagradar ela. Ela até vai depois se acostumar com a ideia. Beleza, pô, eu não queria, mas tudo certo. Mas eu já deixei uma virgulazinha, tá entendendo? No nosso casamento. Eu deixei uma vírgula ali, eu deixei um espaço. Eu deixei uma brecha. Uhum. Porque daí se nós formos individualmente falando, né, nas finanças, eu tô fazendo isso e eu tô abrindo para ela também. Daí ela vai lá e... Não, mas ele comprou, então eu também posso comprar. Lógico, sente no direito, né? No direito, e tá tudo certo, porque foi um combinado, ok? Esse é o assunto, né? Não, mas o nosso casamento tá certo. Mas pode ter certeza que em algum ponto vai haver uma desavença por conta disso. E aí aquilo que ia muito bem começa a desandar. Então, eu acredito que até dá certo, mas por um tempo, tá? Eu não acho que vai dar certo por muito tempo, tá? Por um casamento longevo, né, que a gente fala, eu não acredito, tá? Eu não acredito. Essa é a minha visão. Mas quando o pastor fala de tudo compartilhado, é tudo compartilhado a ponto de eu tenho acesso à conta bancária, eu vejo os valores, o cartão de crédito é compartilhado. O que é esse tudo Sim, compartilhado? Tudo compartilhado. Porque assim, ó, se eu não tiver confiança na minha esposa, para ela não ter acesso à minha conta bancária, se eu não tiver confiança na minha esposa, né, para ela pegar nós temos 2 carros, né? Eu tenho meu carro e ela tem o carro dela. E eu não tiver confiança para ela pegar o meu carro e sair sem pedir, né? E em todas as áreas da vida, eu tô vivendo num casamento que ele não é um casamento pleno. Acho que essa é a palavra, plenitude. Boa. Ele não é pleno, tá? Eu sei, né, que tem pessoas que não vão concordar com isso e tá tudo certo, porque às vezes já se adaptaram, mas eu posso garantir uma coisa, que se fazer o casamento ser pleno, inclusive nas finanças, o casal vai ser ainda mais feliz do que ele é. Que a gente falou lá no começo, né? Uhum. Não existe algo tão bom que não possa ser melhorado, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é a palavra, na verdade, né? Ela é uma fonte inesgotável. Então, Deus sempre tem algo novo para nos dar. Então, eu acredito que o casamento, se ele tiver qualquer coisa nesse sentido, né? Os gostos, beleza, sobre isso não tem o que fazer. Agora, coisas que são compartilháveis, né? Eu acho que ele não vai ser pleno, tá? Essa é a visão que eu tenho e talvez, aí agora eu que diga, talvez eu sou meio radical em relação a isso. Mas eu vivo assim e tem dado muito certo. Tá, pastor, mas tu nunca teve problema em relação a isso? Aí vem, vamos lá, tive. Uhum. Porque já teve coisas que eu bati o pé, poxa, mas eu queria muito aquele item, não vou entrar no mérito, mas eu queria muito aquilo e tal. Aí ela, amor, mas tu parou pra pensar que com esse valor a gente podia fazer isso, isso. Eu sei que muita gente tá se identificando agora com isso. Mas com esse valor não podia fazer isso, isso e aquilo. Mas eu quero muito. Mas se eu ouvir ela, eu vou ver que ela tem razão. Pastor, mas daí tu tá se anulando. É óbvio que eu tô falando de coisas que eu iria fazer um investimento que iria afetar a vida dela também. Sim. Eu não tô falando de 50, 100 reais, não é sobre isso. Estamos falando de carro velho aqui, Tô né? falando de carro velho, pronto. Eu já me identifiquei. Já te identificou. Carro velho, moto velha, pronto, é isso aí. São coisas que vai afetar diretamente ela. Uhum. E eu preciso entender que ela tá no direito dela, porque eu sei que ela tem vontade de fazer alguma coisa em família e eu tô deixando de fazer por um gosto pessoal. Uhum. Aí já não é mais saudável. Pastor, mas eu tenho
suficiente para as duas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí já é uma outra prateleira. É uma outra prateleira. Amém. Que Deus... E eu vou além, tá, pastor? Complementando o que o pastor falou, tem mulheres que começam a viver o sonho com o marido também. Exatamente. Eu vou dar o exemplo meu. A minha esposa nunca pensou em ser trilheira, andar de 4x4, nada disso. E aí, certa feita, eu comecei a gostar. E eu vi que o meu filho gostou. A gente foi passear com um amigo nosso e tal, e eu falei, eu vou comprar um 4x4, né? E fui plantando isso na cabeça dela e tal. E hoje ela curte. Ah, não vai ter nada no final de semana pra gente passear e tal. Porque assim, a mulher, a gente falou de sabedoria, né? A mulher é muito sábia. Porque ela, assim, ela vê que aquilo é um momento de família. É um tempo de qualidade, tá todo mundo junto, curtindo, vivendo aquele momento e tal. Ela já viu lá na frente, né? Então, pra ela, aquilo é importantíssimo, entendeu? Não é sobre ir fazer o 4x4, é sobre aquilo que a gente tá vivendo, entende? Então... Tem isso também, né, pastor? Sim, tem. Na verdade, tem muitas coisas que vêm junto com as decisões, né? Seja elas em unidade ou seja elas individual. Por isso, quando a gente é casado, pensar muito nas decisões que a gente toma. Porque muita coisa vem junto. A gente arrasta muitas coisas com as nossas decisões, né? Repito, seja ela individual, seja ela em unidade. E, inclusive, na vida financeira. Só que quando você toma uma decisão em unidade na financeira, olha só que interessante isso. Você não vai correr o risco de a tua esposa olhar pra ti ou tu olhar pra tua esposa e dizer assim, ó, eu te avisei. Eu te avisei, Essa palavra do eu te avisei ou eu te falei é uma das coisas que pega demais nos casamentos, tá? E assim, ó, tem pessoas que ficam totalmente transtornadas quando a mulher diz, eu te falei. Ou quando o homem diz pra esposa, eu te falei. Tem que tomar cuidado com essa palavra, né? Deixa o momento oportuno chegar e se você perceber que o seu cônjuge está prestes a cometer o mesmo erro, aí você vai usar o exemplo que não deu certo para que não aconteça de novo, né? Então já não se antecipa já com a frase, né? Eu te falei, eu te avisei, eu te disse. Então, porque isso traz principalmente da mulher pro homem. O homem tem muito essa coisa de ser mais turrão, né? Sim. E então ele é mais dodói o homem. É o ego, né? O ego, o ego. Como é que eu estou errado? O homem, não, exatamente. Não posso estar errado. O homem é mais vaidoso que a mulher também em relação a isso, né? Pastor, eu quero entrar num ponto, eu não vou chamar de polêmico, mas um ponto que exige transparência e inteligência para falar. O quão tem sido afetados os casamentos com a pornografia? Já tem dados, né? Já tem dados acima de 70% dos divórcios por conta da falta da intimidade. Veja bem, não é por falta da intimidade. Olha só como a intimidade ela é poderosa na vida de um casal. Divórcios por falta de intimidade passa de 70%. E estão atrelados à pornografia. A pornografia, inclusive, né, a gente já pegou casos recentes agora de internação. Olha. De internação. Então, eu vou dizer para ti que ela já é uma pandemia, né? Ela se tornou uma pandemia a pornografia. E o problema, que eu estava até ouvindo ou lendo alguma coisa alguns dias atrás, que baixou a idade, né, da pornografia, já está em 7 anos de idade. Então imagina, 7 anos de idade o acesso à pornografia, porque uma vez nem celular tinha. Então hoje, mas ele não sabe mexer no celular, mas basta ele falar que o celular mostra para ele, né? A tecnologia, ela tem suas vantagens, mas tem também as suas desvantagens. Então, Michael, tu imagina só, e a minha preocupação, além de ela ser atual, ela é com o futuro. Porque se a gente já está tendo problema nos casamentos por conta da pornografia, porque homens e mulheres, mas na sua esmagadora maioria homens, estão se satisfazendo na pornografia, o que vai ser da próxima geração? Que já está tendo acesso aos 7 anos de idade. Qual é a necessidade de ele se relacionar? Se ele não tem mais necessidade de se relacionar, e eu estou falando de casamento mesmo, né? de formar família. Tá entendendo por que o negócio é bem mais profundo do que a gente tá pensando? A desconstrução, ela tá vindo com força. E ela não é mais de forma sutil, ela é escancarada. A gente tem vídeos de pessoas nas redes sociais deixando muito claro que
a missão dela, o dever dela é desconstruir a família. E desconstrói através do quê? Do desrespeito ao casamento, desrespeito ao pai e mãe, né? Tirar a autoridade dos pais. E a gente está vendo isso na educação, nas mais diversas áreas da sociedade, e introduzindo a pornografia o mais cedo possível. Porque quando eu levo a pornografia para uma criança, quando ela chegar na fase adulta, ela não precisa de mais nada no que diz respeito à intimidade com uma pessoa. Tá? Porque ela tem uma tela para se satisfazer. E aí ela pensa o quê? Aí o mundo começa a dizer para ela que, cara, para que casar? Tu tem que dar satisfação. Aí vai vir filhos. Os filhos choram de noite. Os filhos dão trabalho. Tá entendendo? A desconstrução literal da família. Então, a pornografia, eu já vejo ela como uma pandemia mundial, porque é uma coisa que a gente, por trabalhar com casal, acaba lidando muito com a questão do sexo, e a gente vai procurar saber, até para ter respostas e saber como lidar nessas situações, né? E, inclusive, a gente tá pegando muitos casais, e aí, tipo, que se abrem, né? Dizendo que não tá conseguindo, né? E aí tem duas formas de tu buscar uma recuperação em relação a isso, profissional e buscar em Deus, né? Não tem outro caminho, sozinho não vai conseguir. É uma outra coisa que eu repito aqui, a mesma frase, sozinho não vai conseguir, porque o vício da pornografia ele é muito profundo, né? Então assim, ó, é como se fosse o vício da droga, né? O vício do jogo. Não, quando eu quiser eu paro. Não para. Se tu não buscar ajuda, tu não vai conseguir. Então, você que me ouve, né, e você tá vivendo essa situação, essa realidade da pornografia, pô, hoje mesmo, busque uma ajuda, né? Busque uma ajuda inicialmente profissional, né? E depois busque uma ajuda espiritual para que você, né, espiritualmente possa estar bem mentalmente e fisicamente para lutar contra isso. Mas busque ajuda, tá? Tem jeito, tá? Mas é isso, Maicon. A pornografia, ela tem destruído muitos casamentos, tá? E a questão da pornografia, ela gera a falta da intimidade, que a gente falou. Com certeza. E a falta da intimidade gera a pornografia. Pornografia. Uma coisa leva a outra, né? Então você acaba tendo falta de intimidade no teu relacionamento, mesmo casado, mesmo estando casado, tem a ver com isso. E a pornografia, pastor, colaborando com a sua fala, ela não está simplesmente na questão de você ver um ato carnal. Ela tá nas redes sociais aí, tá? Tu abre as redes sociais, a menininha bonitinha, aquilo ali é um gatilho. É um gatilho? Pra mulher é a mesma coisa. É o chamado portal, né? A gente faz portal. É um portal. Então, tipo, o que acontece? Os sugeridos, né, nas redes sociais. Uhum. Então, é impressionante como... É por isso que a Bíblia diz, né? Fugir da aparência do mal. O meu pai falava muito essa frase, e tudo que a gente ouve muito ao longo da infância e da adolescência, a gente acaba carregando pra vida. Então, tipo assim, pô, voltando, ele falou de carro, né? Eu gosto muito de carro. Então, assim, se eu tenho uma folguinha, eu tô ali olhando carros. Uhum. E, de repente, por que tem que aparecer uma mulher, né, seminua, que agora é estratégia, inclusive nas redes sociais, vender carro. Pra chamar. Botar uma mulher seminua na frente de um carro pra apresentar o carro. E aí, na hora vem, fugir da aparência do mal. Porque se eu entrar ali, eu posso estar abrindo um portalzinho, a tal da brecha, né? Porque a Bíblia diz que o inimigo fica ao meu derredor, como um leão, procurando o quê? Uma brecha. E se eu der a brecha, ele vai entrar. Ele vai te tragar. Ele vai me tragar, não tem jeito. Então, a rede social tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque ela começa com aquilo que você falou. É tipo assim, é uma isca. Como eu posso trabalhar com isso, pastor? Ali no meu explorar, pode ir ali, tá? Abrir meu celular agora. Não tem pesquisa sobre isso, nem no Facebook, nem no Instagram. Eu não uso TikTok. E aí tu vai ali, tu tá passando, eu gosto de ver carro velho e gosto de ver construção. Né? Dois. E aí, de repente aparece. Eu tenho que ir lá, 3 botõezinhos, não tem interesse. E tal, não tem interesse.
E aparece direto. E se tu para 10 segundos pra olhar, acabou. Aí é um atrás do outro. Daí pode preparar que é fuzilamento daquilo ali. Por isso que eu digo, a Bíblia ela tem remédio pra tudo, né? Fugir da aparência do mal. Aquilo ali o que é? É o mal. Talvez ainda não seja, mas ele é a aparência do mal. É a portinha pra lá. Ele é o sabor e é o cheiro. É o cheiro, né? Porque o sabor tu já experimentou, mas ele é o cheiro. Aí o problema é quando tu passa para experimentar, né? Então, assim, aí tu entrou, meu irmão. E eu digo isso baseado em fatos que a gente ouve corriqueiramente. Boa. Pastor, quem quer lhe conhecer um pouco mais, quem quer saber um pouco mais sobre o pastor Jedson, a sua esposa também, Pastora eu sei que vocês Neia. são pastores de casais, né? Isso. Quem quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho, quem está nos assistindo aqui, eu sei que o seu trabalho funcional não é esse, né? O senhor é pastor disso, é uma autoridade eclesiástica nesse ponto. Mas quem quer saber mais, quem quer conversar com o pastor, lhe seguir nas redes sociais, saber sobre o que vocês compartilham, ou até, quem sabe, buscar ajuda, né? Alguém que não esteja aqui na nossa região, mas esteja de fora, queira buscar ajuda. Como é que as pessoas lhe encontram? Como é que as pessoas encontram o ministério que o pastor cuida com a sua esposa? Como é que é? Diz pra nós. Então, Michael, eu até falava no bastidor antes, né? Que até pouco tempo atrás, assim, eu era bem arredio, em relação às redes sociais. Tanto é que se tu olhar meu Instagram, muito pouco movimentado. Mas, enfim, as coisas vão se atualizando e a gente precisa. Eu segurei até onde eu pude, né? Mas tá lá, meu Instagram é Jedson Cardoso com Z, né? Jedson com J, Cardoso com Z. E quem quiser saber mais sobre o Ministério de Casais, na qual a gente lidera na Igreja das Nações, pode ir direto nas redes sociais da Igreja das Nações mesmo. Lá você vai ter a bio, né? Entra lá, você vai ter todas as informações que você precisa. Você que é da região, como o Maico falou, né? A gente não... Isso é... A gente faz por amor, né? Não é o meu... Eu não trabalho, eu sou um pastor... um pastor auxiliar na Igreja das Nações. Então, hoje a gente está, né? Como líder de casais, o nosso pastor sênior, o pastor Robson Thomas. Mas você que é da região e, né, precisa conversar, tirar algumas dúvidas... individualmente ou em casal, entre em contato com a Secretaria da Igreja das Nações, né, que eles vão direcionar você e com certeza, né, vamos trocar ideia, vamos procurar um aprimoramento, se for o teu caso, ou uma restauração, se for o teu caso. Né, temos a escola de casal também, né, que a gente chama a Escola de Casais Conectados, é um ministério que tem na nossa igreja. Já passaram quase 400 pessoas por esse ministério, porque as turmas são bem enxutas para que a gente possa dar uma atenção bem especial, né? Não perder o controle, né, das pessoas na sala de aula. E é isso aí. Pastora Neia também, Vanéia Cardoso, quem quiser conhecer ela também pode entrar nas redes sociais dela lá. Amém. E a gente ali tá sempre divulgando uma coisinha ou outra através do Instagram. Se vocês gostaram do que a gente falou até aqui, comenta aqui embaixo que eu vou convidar o pastor e a pastora para eles virem juntos aqui e a gente faz um podcast de novo sobre casais. Deixa eu falar uma coisa pra ti. Eu me sinto muito mais à vontade quando eu tô com ela. Com ela? Por quê? Porque a gente faz tudo junto. A gente faz absolutamente tudo junto. A gente não faz junto aquilo que é trabalho, porque ela cumpre uma missão na empresa e eu cumpro outra. Mas saiu do trabalho, a gente faz tudo junto. Aí imagina, 30 anos, mais um de namoro, fazendo tudo junto, Michael, não tem jeito. Óbvio que tu vai desenvolver melhor estando junto. Um complementa o outro, Um complementa o outro. Então, assim, seria uma bênção, com certeza. Né? A gente vem com o maior prazer aqui e falar de casais, né? Para os casais que vão nos ouvir. Amém. Aqui do lado eu vou deixar um episódio para vocês assistirem da pastora Cris, inclusive, como o pastor falou, que é a pastora esposa do pastor Rob, ali da Igreja das Nações, que ela veio falar sobre casamento. Ela falou sobre a mulher, falou sobre a sabedoria da mulher. É muito interessante, tá? Muito interessante. Foi uma aula, assim. Então,
clica aqui do lado, continua no canal, continua aprendendo, continua te aprofundando cada vez mais, se você for mulher para assistir o dela. Se quiser ser homem assistir também, assiste porque tem muita sabedoria ali, tá? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. Pastor, muito, muito, muito obrigado por ter vindo, por tudo que o pastor compartilhou, por tudo que o pastor trouxe de ensinamento. Eu anotei várias coisas aqui. Tenha certeza que muitas das coisas que o pastor falou aqui, mirando nas pessoas, acertou aqui também, acertou aqui em mim também. Então, Amém. muito obrigado, né? Eu sou muito grato pelo tempo que o pastor dedicou para estar aqui para falar conosco. Muito obrigado mesmo. Nossa, para mim foi uma honra, principalmente por ter a oportunidade de falar sobre o que Deus pode fazer, né, em relação aos casamentos. Amém. Eu tenho como missão de vida hoje isso, né? Tenho meu trabalho, mas eu tenho como missão de vida hoje ajudar casais a aprimorar aquilo que já é bom e restaurar aquilo que está se perdendo. Então, para mim, é uma oportunidade sem preço. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém. Você que nos ouviu e que nos assistiu também, não deixe de se inscrever aqui no canal, que é muito importante para que você possa cada vez mais receber conteúdos como esse, que possam de verdade ajudar na tua vida aí. Dá o like nesse vídeo se ele foi bom, se você gostou, clica ali no joinha que nos ajuda bastante para que esse conteúdo possa alcançar cada vez mais pessoas. E comenta aqui embaixo o que fez sentido para você de tudo aquilo que a gente falou, em que fase está o teu casamento, se você está buscando uma restauração ou não. Comenta aqui embaixo que pergunta você gostaria de fazer, que tipo de colocação você gostaria de trazer aqui para a mesa. Quem sabe eu peço para o pastor ir lá depois te responder também. Amém? Se você está no Spotify nos ouvindo, segue a gente também e dá 5 estrelas e coloca um comentário no episódio que é importante para nós e para você também. Glória a Deus pela tua vida, que Deus abençoe, um grande abraço e tchau!